Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é Solange. Irei ler o livro Segredos que a Vida Oculta, de Amadeu Ribeiro, editora Vida e Consciência. Prólogo. Enquanto voltava da escola, Felipe caminhava feliz, sem saber que aqueles eram os seus últimos minutos de vida. Ao longo dos seus 9 anos, na opinião dele, muito bem vividos, Felipe aprendeu muitas coisas, como distinguir o certo do errado, diferenciar as coisas boas das coisas ruins. Era um garoto muito esperto, criativo e inteligente, que costumava conquistar as pessoas à sua volta. Não havia quem não gostasse de conversar com ele, e algumas pessoas se sentiam tão bem em sua companhia que desejavam tê-lo como filho. Felipe era um menino um tanto alto para sua idade. Havia quem jurasse que ele tinha 12 anos. Tinha a pele clara e muitas sardas espalhadas pelo rosto. Seus cabelos eram cor de ferrugem e seus olhos castanhos exibiam toda a sua peraltice. Sua beleza e sua inteligência seriam um dos principais motivos pelos quais ele morreria. Filho único, Felipe sempre se sentiu bem sem irmãos por perto. Na verdade, nunca sentiu falta de ter um irmão, já que cresceu rodeado por outras crianças de sua idade, desde primos e vizinhos até amigos de escola. Para ele, tudo estava bem da forma como estava, afinal, para que mudar? Ele estudava no período vespertino, não morava muito longe da escola. Enquanto cursava a primeira e a segunda série, sua mãe ia levá-lo e buscá-lo, mas depois de ingressar na terceira série, ela achou que ele poderia ir e vir sozinho. O percurso era tranquilo e nada de errado poderia acontecer com o menino. A partir do mês de maio, a noite começava a cair mais cedo. Felipe saía da escola às 6 horas da tarde e no mês de junho já estava bastante escuro nesse horário. Ele garantiu para sua mãe que poderia continuar fazendo seu trajeto de sempre sem problema algum, mesmo porque ele vinha acompanhado quase todos os dias por Renan, seu colega de sala, e pela mãe dele. Como Renan era vizinho de Felipe, sua mãe não via problema em permitir que os meninos viessem juntos com a mãe de Renan. Porém, naquele dia, Renan adoeceu e não foi à escola. Assim, Felipe teve de voltar sozinho para casa. Ele percorria seu caminho tranquilamente, sem pensar nos problemas do mundo. Em sua inocência infantil, tudo o que ele mais queria era poder chegar em casa, tomar um bom banho e, após o jantar, assistir ao jogo do Corinthians com seu pai. Ambos eram torcedores fanáticos e seu pai lhe garantiu que o time do coração marcaria pelo menos 3 gols naquele jogo. Felipe estava empolgado para ver se o pai acertaria o palpite. Distraído, pensando na emoção do jogo, ele não percebeu que estava sendo observado. Felipe e seus pais moravam em uma cidade do interior, que tinha sido pequena, mas agora estava bastante desenvolvida, localizado no centro do estado de São Paulo. Os índices de criminalidade ali eram baixíssimos e as pessoas podiam se dar ao luxo de dormir com as janelas de suas casas abertas. Entretanto, o que estava para acontecer naquela noite mudaria a rotina da cidade. Felipe tinha de atravessar uma pequena praça e subir por uma trilha de terra até alcançar a rua de sua casa. Ele cruzou a praça e começou a pequena subida no caminho de terra. Havia algumas árvores nas laterais do caminho. O par de olhos atentos continuava à espreita, analisava detidamente o rosto de Felipe, como já tinha e vinha fazendo nos dias anteriores. Chegou a duvidar se Felipe seria a criança certa, mas agora não lhe restava mais dúvidas. Era aquele menino e tudo teria de acontecer muito rápido.
Agilmente, saiu do meio das árvores, aonde estava se escondendo, e pulou sobre Felipe. 2 livros que o menino trazia nas mãos escapuliram e caíram na terra. Ele mal teve tempo de reagir quando mãos rápidas o arrastavam para trás das árvores. No instante seguinte, as mãos enluvadas apertaram-lhe os lábios, impedindo-o de gritar ou pedir socorro. "Quantos anos você tem?" sussurrou a voz tensa e assustadora ao mesmo tempo. "Fale rápido sua idade." "Tenho 9, Felipe conseguiu dizer no breves instantes em que as mãos afrouxaram o aperto. Em seus últimos segundos de vida, o menino conseguiu levantar seu olhar apavorado e encontrou os olhos que fitavam ensandecidos. Não tinha forças suficientes para lutar, portanto se deixou matar, enquanto as mãos enluvadas apertaram-lhe o pescoço, com mais força a cada segundo. Somente depois de Felipe ter parado de se debater, foi que as mãos soltaram o pescoço dele. Felipe ficou caído no chão, jogado por fora de sua mochila, que continuava presa às suas costas. Quando encontraram seu corpo, o assassino já estava bem longe dali. Capítulo 1. Nicolas Bartoli gostava das coisas boas da vida. Achava que tudo deveria ser bem aproveitado, já que a vida era curta, e mais uma vez ele reiterava seu ponto de vista enquanto analisava o corpo do menino que foi estrangulado no momento em que retornara do colégio. A cena do crime foi isolada pelos peritos. 4 viaturas policiais estavam estacionadas ao redor com seus giroflex vermelhos refletindo sobre os rostos dos policiais. Por trás da faixa de segurança, viam-se dezenas de curiosos e desocupados. Nicolas se perguntava o porquê das pessoas gostarem de presenciar a tragédia de perto. Nicolas Bartoli tinha completado 33 anos no verão. Havia 7 anos que era investigador de polícia. Gostava do que fazia. Sua função era levantar provas para incriminar suspeitos, principalmente quando eles cometiam assassinato. Ele era adepto da justiça e sempre acreditou que ser humano tirava a vida de outro teria de pagar por isso. Alguém assassinou de forma brutal um garoto inocente, porém teria de arcar com as consequências. Podem escapar o corpo após os peritos. Podem ensacar o corpo após os peritos terminarem seu trabalho, ordenou Nicolas, afastando-se dali com um ar cansado. Aproximou-se da viatura que o levou até ali e um policial de farda impecável lhe ofereceu café. Ele recusou com a cabeça e não conteve um profundo suspiro. Tinha diante de si o corpo de um menino de 9 anos que foi identificado como Felipe de Lima. Segundo as poucas informações levantadas até o momento, Felipe fazia aquele caminho diariamente. Era visto por ali voltando da escola no início da noite. Às vezes, vinha acompanhado por um amigo da classe. Outras vezes, a mãe do amigo também os acompanhava. No entanto, no momento do crime, ele estava sozinho. Segundo as informações dos peritos, o assassinato ocorreu por volta das 6h20 da tarde. Já eram 9 da noite e o corpo ainda permanecia no local. Dali, seria ensacado e levado para uma perícia minuciosa no necrotério. O corpo do menino foi descoberto por um homem identificado como Bertoldo Buarque. Ele disse que estava subindo a ladeira que ligava 2 bairros, pela qual Felipe passava para ir e vir da escola, quando notou 2 livros caídos próximos a uns arbustos. Bertoldo tinha acabado de fechar sua banca de jornal e estava voltando para casa. Ele contou que, embora já estivesse escuro, se aproximou para recolher os livros. Foi quando notou a mão do menino entre algumas folhas.
Imediatamente chamou a polícia. Nicholas conversou pessoalmente com Bertoldo, que havia localizado o corpo cerca de 20 minutos após o crime. O homem parecia sincero e 2 policiais já haviam conseguido testemunhas de que ele ainda estava em sua banca às 6h20 da tarde. Nicholas descartou a possibilidade de que Bertoldo fosse culpado. Exalando o ar com força, ele entrou na viatura e se sentou no banco traseiro. Estava acostumado a lidar com assassinatos, mas, quando envolvia crianças, a situação era outra. Todos os policiais pareciam sentir uma nuvem negra pairando sobre suas cabeças e o desejo de colocar as mãos no assassino era coletivo. Quem matava uma criança inocente como Felipe merecia um castigo severo, na opinião da polícia. Era uma pena que as leis do Brasil fossem facilmente contornáveis pelos bandidos. Sabe se os pais do garoto já foram avisados? Perguntou Nicholas, olhando para um policial magricela que estava parado à porta do veículo. Sim, senhor, eles já foram avisados e seguiram diretamente para a delegacia. Ótimo, obrigado. Agradeceu Nicholas, fechando os olhos. A noite seria bastante longa. Ele estava gostando daquela cidade. Fazia 2 semanas que tinha saído da casa de sua família, no Rio de Janeiro, e se mudado para lá. Já fazia algum tempo que ele vinha buscando sua independência e, quando surgiu a oportunidade de transferência, Nicholas não hesitou em aceitá-la. Já sabia que em sua cidade no interior o índice de criminalidade era quase 90% menor do que do Rio de Janeiro. Ele percebeu que, de certa forma, era exatamente isso que vinha buscando. Quando chegou ali, não pôde acreditar no que via. A cidade vinha crescendo bastante, mas a maior parte dos moradores ainda se tratava pelo nome e passava os fins de semana nas casas uns dos outros jogando truco ou dominó. Nas casas com varandas, os moradores esticavam redes aconchegantes e se deitavam nelas, esquecendo-se da vida. Era como se a violência não existisse, ou fizesse parte de outra realidade. As janelas pernoitavam abertas e os portões viviam destrancados. Ninguém temia ninguém. Os poucos bandidos que haviam mal passavam de ladrões pé de chinelo, cujos deleites mais graves eram o roubo de toca-CD, de automóveis ou de roupas penduradas no varal. Ainda assim, em geral, tudo era sossego e tranquilidade. Por isso, Nicholas Bartoli achava que tinha ido para o lugar certo, já que queria ficar longe do estresse e da rotina sufocante do Rio de Janeiro. Contudo, a morte de Felipe mudou toda a rotina da cidade e a vida de Nicholas também. Embora a notícia ainda não estivesse se espalhado, ele sabia que no dia seguinte iriam surgir comentários e indagações. A população estaria desejosa de informações sobre o suspeito do crime e os pais ficariam abalados e apavorados, temendo que seus filhos ou outras crianças saíssem às ruas desacompanhados. Nicholas estava na delegacia. O delegado permitiu que ele conversasse com os pais de Felipe, embora ambos estivessem chocados e abalados demais para colaborar com a polícia. Ele fora nomeado investigador oficial do caso momentos antes, e não gostava de perder tempo quando se tratava de levantar pistas que o levantassem ao verdadeiro culpado. Seu lema pessoal era: uma vez aberto, um caso obrigatoriamente tem de ser encerrado. Em 7 anos na polícia, Nicholas jamais deixara de concluir um caso e aquele não seria o primeiro, principalmente porque atuaria em uma cidade do interior, o que deveria deixar tudo mais fácil ou mais difícil. Ele ajeitou alguns papéis em sua sala, na delegacia, e ergueu-se da cadeira, defrontando-se com sua imagem em um espelho que o refletia de alto a baixo. Seu reflexo mostrava um homem de pele clara, medindo uns 1,85 m de altura. Os olhos eram azuis escuros e os cabelos castanhos. Quando adolescente, Nicholas os mantinha compridos,
mas agora os usava no estilo militar, cortado com máquina 2. Os braços eram fortes e robustos, capazes de derrubar 2 homens de uma só vez. Os dentes eram brancos e perfeitamente alinhados. O queixo era quadrado e tinha uma imperceptível cicatriz próxima ao lábio inferior. O conjunto todo resultava em um homem atraente, com expressão séria. Contudo, quem olhasse profundamente em seus olhos azuis veria justiça e honestidade. Ele caminhou firmemente até a sala em que os pais de Felipe o aguardavam. Assim que entrou, 3 pessoas se voltaram para ele, com expressão desconsolada. O homem que estava em pé se adiantou. Delegado Osvaldo era um homem gordinho e calvo, muitos centímetros mais baixos que Nicolas. Os olhos castanhos exibiam a vivacidade conquistada devido aos longos anos de trabalho na corporação policial. Na opinião de Nicholas, o delegado se parecia com o personagem Mario Bros. Dos games que ele jogava quando garoto. Sentados à mesa estavam os pais de Felipe, Julieta e Flávio de Lima. A mãe chorava com a cabeça entre as mãos e o pai estava com o rosto quase translúcido como se não tivesse mais sangue passando em suas veias. Ele é o delegado Nicolas Bartoli, que ficará responsável pelo caso de Felipe, apresentou o delegado Osvaldo. Sei que os senhores estão passando por um momento muito difícil, mas seria de grande ajuda se pudessem colaborar conosco respondendo a algumas perguntas que o investigador Nicolas lhes fará. Flávio assentiu com a cabeça e o delegado cedeu passagem a Nicolas, que se sentou diante dos pais do garoto. Osvaldo permaneceu em pé, pois participaria do breve interrogatório. Boa noite. Como o delegado Osvaldo já comunicou, meu nome é Nicolas Bartoli e eu ficarei responsável pelo caso de seu filho. Como também já foi dito, os senhores não estão psicologicamente preparados para responder a indagações. Podemos remarcar esse interrogatório para outro dia, porém, os alerto para o fato de que, quanto mais rápido os senhores puderem nos auxiliar, mais rápido chegaremos ao assassino. Estamos aqui para ajudar no que for preciso, respondeu Flávio com voz fraca. Tudo o que queremos é que o senhor encontre essa pessoa amaldiçoada que tirou a vida do nosso filho. Nicolas assentiu, olhando atentamente para os olhos de Flávio. Depois virou o rosto e analisou detidamente a expressão de Julieta. Antes de iniciar, devo lembrá-los de que tem direito à presença de um advogado. Flávio e Julieta sacudiram a cabeça negativamente. Alerto-os ainda para o fato de que não são obrigados a responder às perguntas que possam constrangê-los. Eles assentiram. Gostaria de começar minhas indagações pedindo que os senhores informassem onde se encontravam no momento do crime. Um momentinho, senhor Nicolas. Acaso está achando que nós... Peço-lhes apenas que respondam à minha pergunta, senhor. Assim dá a entender que o senhor está nos acusando de alguma coisa, dedicou Flávio, carrancudo e choroso. Eu estava no meu trabalho, sou mecânico. E costumo chegar em casa por volta das 7 da noite. Julieta estava em casa, esperando Felipe chegar. Antes, ela o buscava na escola, mas agora concordamos em deixá-lo vir sozinho. A voz de Flávio ficou embargada. Não posso acreditar que meu filho simplesmente deixou de existir. Por que alguém o mataria, Sr. Nicholas? Por quê? Isso é o que eu vou descobrir. Nicholas se virou para encarar Julieta. Por que a senhora não buscava seu filho na escola? Porque não vimos problemas em permitir que ele viesse sozinho. Nunca houve nada parecido na cidade. Todo mundo dorme com as portas destrancadas. Quem poderia imaginar que isso aconteceria justo com o meu Felipe? Incapaz de continuar, Julieta caiu em um pranto convulsivo e Flávio a abraçou. Eu tinha combinado com meu filho que assistiríamos ao jogo do Corinthians hoje. Deus, que tragédia! Desesperou-se
Flávio. Às vezes, uma amiga minha, que tem um filho que estudava com o Felipe, levava-o para casa, porque somos vizinhas. Contudo, Renan, o filho dela, ficou adoentado e não foi à escola. Julieta ergueu o olhar e Nicolas viu ali todo o sofrimento que ela estava sentindo pela morte do filho. Que tipo de ser humano estrangularia uma criança de 9 anos? Ninguém o odiava. Ele não tinha inimigos. Parece que alguém tinha seus motivos. Ainda não recebi o laudo da necrópsia. Creio que logo terei um parecer mais detalhado, prometeu Nicholas. Ele não quis se prolongar em muitas perguntas, pois os pais de Felipe estavam abalados demais com o crime. Nicholas trocou um rápido olhar com Oswaldo, autorizando a liberação do casal. Pouco depois eles partiram. O que vai fazer agora, Bartoli? Perguntou o delegado. Bem, como já está um pouco tarde, irei para o meu apartamento. Acredito que amanhã teremos um dia movimentado. É verdade, eu ia mesmo sugerir que você fosse descansar. Nicholas assentiu, despediu-se do delegado e de outros 2 policiais solenemente e partiu em seguida. Precisava de um bom banho para relaxar. O apartamento para o qual ele havia se mudado era espaçoso e aconchegante. O aluguel não era caro e ele realmente fosse permanecer na cidade, pretendia conversar futuramente com o proprietário para discutir a possibilidade de comprar o imóvel. A vizinhança era tranquila e, mesmo que não fosse, todos passariam a ficar bem pacíficos, tendo o policial morando na porta ao lado. Nicholas tomou um banho demorado. Quando terminou, enrolou-se em uma toalha e caminhou para o quarto, onde vestiu uma camiseta regata e uma bermuda. Já passava das 10 da noite e ele não gostava de dormir tarde. Faria uma rápida refeição e logo em seguida caíra na cama, preparando-se para o exaustivo dia seguinte. Seguiu para a cozinha e uma sombra branca passou entre suas pernas. Ele olhou para baixo e viu a gata angorá, peluda e macia como um tapete. A gata soltou um miado fraco, pulou na mesa e encarou seu dono fixamente com seus belos olhos azuis. Érica, por que você sempre que você me vê vindo para a cozinha, subitamente se torna minha melhor amiga? A gata lançou um olhar de desprezo para Nicholas, como uma rainha encarando seu súdito. Ele se lembrava muito bem de como aquela gata metida fora para ali. Quando ele ainda morava no Rio, sua mãe a encontrou abandonada na praia de Copacabana. Ela levou a felina para casa e deu de presente para Ariadne, irmã caçula de Nicholas. Como a Ariadne parecia viver em outro mundo, a gata ficou sob os cuidados do irmão mais novo de Nicholas, o William. Entretanto, o rapaz não tinha tempo para cuidar da pichana e a mãe de Nicholas praticamente o intimou a cuidar do animal. Assim que ele fixou os olhos na gatinha, filhote na época, foi o ódio à primeira vista. Esse ódio se intensificou com o passar dos anos. Érica demonstrava carinho a qualquer outra pessoa, menos a ele. E foi justamente para irritar a gata que ele decidiu levá-la consigo quando deixou o Rio de Janeiro. Érica, você mora com minha família há 5 anos. Já devia ser acostumada comigo. A sua ração está no prato, então pare de me encher a paciência, repreendeu Nicholas, olhando para a gata com cara feia. Ignorando-a, ele abriu a geladeira e apanhou a manteiga e a jarra de suco. Algumas bolachas de água e sal completariam sua breve refeição noturna. Ele estava passando manteiga nas bolachas quando o telefone tocou na sala. Ajeitou tudo sobre o balcão da cozinha e caminhou rapidamente até a sala. Alô? Atendeu ele. Meu filho, é você? Perguntou uma voz alegre. Olá, mãe, tudo bem por aí? Está tudo ótimo, respondeu a mãe no momento exato em que se pôde ouvir ao fundo o barulho de vidro quebrando. O que está quebrando desta vez? Quis saber Nicholas, sorrindo ao ouvir as vozes alteradas dos irmãos discutindo perto da mãe. A Ariadne foi despedida do novo emprego, contou Lourdes. Ela bateu o recorde. Sua irmã caçula está se tornando uma profissional, porque conseguiu se manter por 6 dias no serviço. Isso não é o máximo? Ora, se é, riu Nicholas. Sabe que a Ariadne nunca dura muito no emprego. Aí, quando ela chegou e contou a boa nova, seu irmão a ofendeu, dizendo que ela não para em um emprego nenhum por ser incompetente. Então começou o bate-boca. Sabe como é que é? Sei.
Só tome cuidado para que eles não quebrem nada de valor. Mais algumas coisas foram quebradas e Nicholas ouviu gritos e xingamentos. Se eles extrapolarem, eu bato nos dois. Riu Lourdes, como se eles ainda fossem criancinhas. E são. Ariadne só tem 25 anos e o William 28. Até você, Nicholas, que está com 33, ainda é um bebê para mim. Já a Marian é mais madura, mas ainda é muito ingênua. Vive mergulhada naqueles livros da faculdade. A terceira irmã de Nicholas completara 30 anos no mês atrasado. Perdão, gente. Ele adorava a forma de sua mãe enxergar os 4 filhos como eternas criancinhas. Eu não liguei para falar dos meus irmãos, e sim para saber de você, de seus irmãos. Está gostando de morar nessa cidade? Tem se alimentado bem? Ora, mãe, por favor. Por favor, digo eu, não é porque você se mudou para longe das minhas vistas ou porque é um investigador policial que eu perdi meu controle sobre você. Sou sua mãe e quando eu estiver viva, e enquanto eu estiver viva, você me deve satisfações. Lourdes recitou o repertório da obediência que sempre disse para seus filhos desde que eles eram pequenos. Nicholas, por ser mais velho, foi o que mais ouviu o discurso. A mãe sempre encheu os ouvidos dos filhos de mimos. Não, sempre encheu os filhos de mimos. Queria todos debaixo das suas asas protetoras, mesmo quando eles já eram adultos e independentes. Já sei, mãe. Estou bem. Eu ia comer agora para me deitar. O que você vai comer tem bastante nutriente? Bolacha de água e sal com manteiga e suco de laranja. Um policial forte e treinado não pode comer essas besteiras. É só para enganar o estômago, mãe. Você pode enganar seu estômago, mas não pode enganar sua mãe. Se eu souber que você desmaiou de fome, eu vou até aí pessoalmente e enfrento todos os seus chefes. Pensa que eu tenho medo, é? Ninguém vai deixar meu filhinho doente de fraqueza morrendo de inanição. Nicholas suspirou e implorou por paciência, enquanto ouvia outro discurso sobre uma alimentação saudável. Por fim, ele se despediu e mandou um beijo para os irmãos. Prometeu que logo que terminasse de arrumar o apartamento, convidaria toda a família para conhecer seu novo lar. Porém, quando desligou o telefone, já tinha se esquecido da família e estava pensando no caso de Felipe. Voltou lentamente à cozinha e mal conteve o assombro ao ver a gata deitada sobre as bolachas que ele pretendia comer. Bruxa em forma de gata, você fez isso por pura ruindade. Érica se ergueu, lambeu os pelos onde havia grudado manteiga e se afastou com graça e destreza, levando um brilho suave de vingança em seus olhinhos azuis. Olhou para Nicholas com pouco caso e desapareceu no corredor. Ele jogou as bolachas fora e preparou outras. Novamente, seus pensamentos estavam se concentrando no assassinato do garoto. Segundo todas as informações que apurou até então, Felipe fazia sempre o mesmo percurso para ir e vir da escola. Às vezes era acompanhado pelo seu amigo Renan e pela mãe dele. Às vezes ia sozinho. Nunca se desviava nem ficava fazendo hora para ir embora. Ele não se detinha por nada e as pessoas que o conheciam sempre o viam subindo a ladeira rapidamente a caminho de casa. Entretanto, naquele dia, alguém por motivos ainda desconhecidos ceifara a vida da criança. O que Felipe teria feito para que o assassino o matasse estrangulado? Seria alguma rixa entre amigos na escola? Ele andava com más companhias? Teria sido apenas uma infeliz coincidência? Como Nicholas não aceitara coincidências, ele incluiu mentalmente entre suas tarefas do dia seguinte fazer uma visita à escola em que o menino estudava. Quem sabe a professora, a direção ou os colegas de classe tinham mais informações. Afinal, para começar a buscar pistas, era preciso partir de algum lugar. Ele escovou os dentes e se deitou. Estava cansado e sabia que na noite seguinte estaria ainda mais exausto. Justo ele que esperava ter sossego naquela cidadezinha. Agora tinha uma missão pela frente: desvendar o mistério daquele crime. Pretendia descobrir tudo o que pudesse o mais rápido possível para concluir aquele caso. E foi com esse pensamento em mente que Nicholas adormeceu.
E é nisso que a gente termina aqui o primeiro capítulo do livro Segredos que a Vida Oculta, de Amadeu Ribeiro. Aguardem que irei publicar o capítulo 2. Estão ansiosos? Comentem aí nos comentários, deixem o like, comenta, compartilha, ativa as notificações. E é isso. Um abraço e beijo.